E aí, galera, parece que o Renato Gaúcho deu um nó tático no Tite no segundo tempo. O Flamengo estava vencendo por 1-0. O Flamengo, em 5 minutos, leva 2 gols da equipe do Grêmio. O Grêmio tinha virado para 2-1. O Grêmio depois ainda fez o terceiro gol e o Flamengo conseguiu descontar e fazendo o segundo gol também. A partida ficou 3-2. O torcedor ficou na bronca, né, pela sucessão de erros do Flamengo, e o Bruno Henrique, né, que errou 2 passes que culminou 2 gols da equipe do Grêmio, né? O torcedor reclama muito pelo fato do Bruno Henrique não ter entrado jogando por estar com problema físico, né? O jogador que tem jogado a maioria dos jogos do Flamengo, e o Tite, mesmo assim, colocou o Bruno Henrique no segundo tempo. Na minha opinião, se ele não estava bem, era para ele não ter nem entrado no jogo. Entendeu? E o Flamengo não consegue recuperar o Gabigol, muito mal o Gabigol. Pedro também não consegue apresentar um bom futebol. Aí fica aquela interrogação: será que o Tite vai recuperar o time do Flamengo? E já a equipe do Grêmio, né? O Grêmio consegue uma vitória muito importante, a vitória que coloca o Grêmio na sexta colocação, e o Grêmio volta na briga aí pelo G4 do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre esse jogo do Flamengo e do Grêmio. O Gerson justamente no local onde ele não rende, que é alinhado ali na linha de volante. Ele não rende por ali, ele rendeu no meio da linha de 3, do 4-2-3-1, rendeu na direita, rendeu na esquerda. Quando você puxa ele, ele não rende. Você coloca o Bruno, imaginando que você vai ter campo para esticar. O Bruno erra um passe. Você tem uma partida técnica de quem entra muito abaixo. E você tem um Grêmio que, se não tinha organização, tinha volume. Aí o Flamengo começa a se desesperar. Aí aquele mínimo equilíbrio defensivo do Tite começa a ruir. O Flamengo foi passivo, foi moroso, não tinha sido brilhante, por exemplo, contra o Vasco, mas tinha vencido. Ontem não foi brilhante, a bola que não entra contra o Vasco, ontem do Grêmio entrou. Então, acho que dá pra entender porque que senta aqui e fala, cara, mas não é só esse... mas se o Botafogo empatar, o Botafogo dos últimos 9, repito, fez 7 pontos. Sim. Se o Flamengo também vai ter essa sustentação de decolar. Essa oscilação de ontem deve acontecer em algumas partidas, como deve ter também bons momentos do Flamengo com o Tite. É início de trabalho, é natural. O Tite está entendendo qual é do elenco dele e o elenco dele está tentando se readequar, porque é um elenco desorganizado, do ponto de vista quando tem que sair de qualquer maneira por conta dos trabalhos recentes. Aquela coisa do mecanismo já encaixado na memória. Não tem exatamente algo muito fresco na memória, tem muito individual. E o Tite fala muito de equilíbrio defensivo. Quando você termina o jogo com Bruno, Gabriel, Arrasca, Everton, você está marcando com menos gente. E o seu adversário está te pressionando. Então, aquilo, eu brinco, é o Campeonato Brasileiro do Si, né? Porque se o Flamengo embalar, se o Botafogo começar a tropeçar, a gente está sempre no Si. Pedro, mas ontem, você sabe que eu sou da sua ala também, acho que não tem disputa no campeonato, a gente falava aqui. Pode ter, mas ainda não teve. Mas ainda ninguém se candidatou. O Flamengo... Mais uma rodada. O Flamengo, durante o jogo, que espanta, porque ele... É como que você se arruma, vamos, que hora sai pra festa? Vamos, aí o cara manda mensagem, teu amigo, tua namorada, enfim, cancelaram a festa. Porque o Flamengo, ele colocou a roupinha da festa quando eu tava na frente. Tirou, cancelaram a festa. E vocês sabiam que um time do Tite não tomava 3 gols desde 2016, na primeira rodada contra o Vitória. E isso mostra um pouco de como foi a partida. E aí, William... Edu, se você me permite, assim. olha o gol, olha quantos jogadores do Flamengo na defesa e ainda tomaram... Exato, os gols do Grêmio... Não conseguia sair. O Grêmio subiu ali, não conseguia sair, tanto é que o time inteiro tava ali, a bola. Olha esse... Primeiro o time inteiro tava ali. Olha o Gerson, a infelicidade dele, em 2 botes ele erra, olha mas isso, o time inteiro dentro da área. E no terceiro, Zé... Infelicidade é aquilo, né? O Gerson não é de bote, né? Exato, Pedro. E olha esse aqui, Zé, que é o da lateral. Olha o balanço de todo mundo dentro do Deixa eu falar uma coisa rapidinho. O Reinaldo, que cobrou o lateral, ele estava preparado para cobrar o lateral na frente. Isso, mas veio todo mundo. Aí o Cristaldo faz assim. Isso. O Reinaldo vai para frente, joga no Cristaldo. Não tinha ninguém em volta do Cristaldo. Mas ninguém. Mas, William, isso aí... Uma área totalmente ali aberta. Mas o Pedro matou. Ainda é uma linha, é um momento de início de trabalho, de posicionamento. Você vai organizar. Esse Flamengo ainda está muito... o que a gente não pode esquecer a temporada. O Flamengo, a temporada toda foi assim, com muita oscilação. Só queria mandar um abraço e um recado para Renato Portaluppi. Hoje pode ir pra praia, porque o que ele fez ontem, 3 que ele pôs em fizeram os gols, conseguiu amassar o Flamengo. Ontem foi o jogo com o Renato... Vai acompanhá-lo? Pra jogar o futebol, nós vamos. Ele joga sempre lá com o Marcelo. Não, eu sou do futebol. O senhor que fica querendo que eu seja... Sunguinha igual o Renato? Futebol, hoje é dia... Renato, futebol hoje, irmão. Porque ontem você foi bem. E aí até no discurso eu gosto, Zé, que ele vira e fala assim,
E aí, aquele Flamengo de vocês, cara, Renato, olha, palmas pra você, porque foi o cara, pra mim, o personagem do jogo é o Renato. E lembra a leitura ontem, dele com o olhar. Pode falar. E lembra ontem a gente debatia aqui, né, que a pergunta era quem corre mais risco, se é o Flamengo com o Grêmio. Ou o Bragantino. O Bragantino. E a gente falava, o Grêmio a partir, não sei se o Bubu pontuou isso, apesar da sequência ruim, a temporada do Grêmio, se você parar pra ver que a recuperação pós-segunda divisão, ela dialoga muito pouco com a sequência ruim recente e dialoga muito mais. Pô, quando o Grêmio lança a mão de um Ferreirinha, do Ferreira ali no segundo tempo, porque tem muito do que o Tite não entendeu das substituições, teve que trocar o Pulgar, mas tem também as substituições do Renato, tem outro time jogando. As substituições do Renato funcionaram. Então, assim, não era uma baba do outro lado. E é a mesma coisa do Red Bull Bragantino. O Atlético oscila. Mas é um time que ia se recuperar. Não é um time que tá cego, é um time que vai se fechar, que vai gerar dificuldade para o Red Bull Bragantino. Então, quando a gente fala do Botafogo, não é que, mas a gente quer que o Botafogo seja campeão. O campeonato está dizendo que não tem essa sequência, sabe? Não tem essa coisa do Flamengo. Né? O trabalho do Tite não é ruim, mas o trabalho que ele pegou é ruim. E a recuperação dele é muito... E é um curto espaço. Ele começa num conservador ali, Tite conservador semana passada, Tite conservador contra o Vasco é quem tem a bola no Vasco e Flamengo. Se você parar para ver os dois elencos, você imaginar que o Vasco ia ter a bola dentro do Maracanã. É verdade. Então, é um trabalho conservador. Sofreu no primeiro tempo, jogou no finalzinho do primeiro tempo, troca o segundo tempo, o Vasco pressiona, tem mais bola, tem 10 finalizações, aí ele entendeu. Troca pro Gerson, bota o Gabriel. A substituição que ele faz dá certo, ele tem a qualidade. 1-0. E aí se defende. Se defende porque o Vasco atacava. Então, não era um brilhantismo, mas ele entendeu que ele precisa ser conservador para atingir o primeiro objetivo, que é ficar entre os 4. Mas vai dar para esticar, alcançar no Botafogo? O campeonato tem sido isso aí. Tem sido essa oscilação de ontem do Flamengo. Aliás, o Flamengo é um time irregular no campeonato. Que é. E não é porque o Tite chegou e tinha dois bons retratos ali, que a coisa ia... Não, agora pegou o Tite, porque vai decolar... E quando fungar no cangote do Botafogo, o Botafogo não vai segurar. Ninguém fungou ainda. Sobre o Grêmio, o campeonato não é sobre a diferença de 7 pontos que não baixa. É sobre desempenho. A diferença que ninguém consegue alcançar. É desempenho. Só mais um detalhe. A diferença permanece em 7 pontos, agora com vantagem para o Botafogo, que ele tem um Pode jogo abrir a menos. 10. E, William, ainda sobre o Grêmio de ontem, que eu falei da análise do Renato, achei muito interessante a declaração dele. Eu não fui jogar de igual para igual com o Flamengo no primeiro tempo, que também seria loucura, porque se o Flamengo encaixa um jogo, eu tomo sacola. Só que o que acontece? Ele se segurou. Com 20 do segundo tempo, ele falou, agora eu vou botar o time lá na frente. E ele bota a molecada. O Grêmio tem bons jogadores e tem uma safra muito interessante. E aí, com muita velocidade, aconteceu o que aconteceu. O Zé observou bem e é isso mesmo. Era um Flamengo todo dentro da sua área e tomando totó, cara. O Flamengo estava dentro da sua área, do meio campo para trás. Vamos colocar assim. Quando estava ganhando... E quando já tinha tomado a virada, ele permanecia na mesma postura, mesmo com as substituições, a mesma postura e porque também é o trabalho do Tite. O Tite gosta de ir lá, machuca. Quem pode falar do trabalho do Tite é o Rodrigo Bueno, porque ele começou dizendo que ia dar ruim, depois ele se empolgou, dizendo que agora vai apertar o Botafogo, olha com o Tite lá. E eu queria saber... Rodrigo Bueno ontem me pareceu que estava confiante. Estava muito Red Bull, confiante. Bragantino e Flamengo iam dar um calor. Após a primeira derrota de Tite, qual a sua análise, por favor? Não, eu tenho todo o direito de mudar de opinião a cada dia. Primeiro que eu estou do lado da incoerência nesse programa. Exatamente. E depois que o Tite abriu o precedente, E o programa pede essa dinâmica, né, Bubu? O Tite foi o cara que abriu esse precedente, que você pode falar uma coisa e um pouquinho depois você fala outra. Aí você fala que é ajuste de datas e tal. Acontece. Ontem, na hora que a gente montou o campinho aqui, né, eu até perguntei, puxa, mas o Gerson de ponta direita ali e tal... Falei, se fosse um outro treinador, eu ia falar que era professor Pardal. Mas há uma boa vontade geral com o Tite, de muita gente, né? Que, assim, talvez porque ele seja assim bom, como o Dorival, né? Então, tá bom. Mas ontem, por exemplo, o Renato Gaúcho, que muita gente acha que não é técnico, que só fica montado em cima do auxiliar e não sei o que é boleirão e tal. Ontem, no Sul, eu vi comentaristas dizendo que o Renato deu um nó tático no Tite. Tite é gaúcho, né? Como na escola grande e famosa Escola Gaúcha de Treinadores, né? O Tite parece que tá aqui no céu, o Renato Gaúcho tá no inferno, né? E ontem, o Renato, com as suas substituições, né, engoliu o Flamengo do Tite. E é engraçado, né? Eu vendo os comentários assim, pô, entrou o Bruno Henrique, o Gabigol e o Flamengo piorou. As substituições do Tite pioraram o Flamengo. Se você faz uma análise do time, e que tá por um processo de transição e renovação,
Entra cara cascudo lá, Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique, que fez uma partida ruim. Então, você coloca um trio desse, você acha que vai piorar? Então, mas o jogo mostrou isso, né? O jogo acabou mostrando isso. E as substituições do Renato, imagina se fosse o contrário. O Tite, o técnico do Grêmio, o Renato, técnico do Flamengo, que era até outro dia, o Tite com um elenco pior, desfalcado, sem o Soares, mexe no time, vira o jogo. Imagina porque a gente já tá falando do Tite aqui, é um mestre, é um gênio. É o rei da prancheta, nossa, o Titez, é impressionante. Botou o Renato Gaúcho no bolso, não sei o que tal. Ontem não foi assim. E como bem lembrou o companheiro, amigo, colega, né, parceiro, brother, camarada, que sei lá o que mais que é, o Pedro. Aí é com você. Aí, nova. Contra o Vasco também o Tite teve mais sorte que juízo. Não. Então, assim, o gol nasce da troca dele. Tá bom, como no jogo contra o mas o Vasco poderia ou talvez merecesse uma sorte melhor. E a diferença do elenco do Vasco, o que o Flamengo busca na tabela e que o Vasco compete são coisas bem Mas você não acha que o desenho contra o Cruzeiro e contra o Vasco, você ser conservador e você se valer de... Também tem a ver que é um início de trabalho de uma herança de um time bagunçado? Então, o Gabigol, por exemplo, entrar e não render bem, justifica o Gabigol ser reserva. Ele não tá no melhor ano, na melhor forma e tal. Não, o Tite só manteve isso tal, mas colocou, não funcionou. E ele tem nas mãos o melhor elenco da América do Sul. Então, se o Tite como para muita gente, eu aceito a opinião de todo mundo, o melhor técnico brasileiro de longe, e ele tem o melhor elenco da América do Sul, entendeu? É o tipo de coisa que decepciona. Ele enfrentar um Grêmio desfalcado. Terceiro jogo em uma semana. Não, tá bom. O trabalho do Renato tem anos. Mas foi o terceiro jogo, ele não conseguiu, acho que agora nessa sequência, ele não conseguiu. A própria entrevista dele, ele fala, é um processo de conhecimento. Não dá pra comparar um trabalho de anos do Renato com um trabalho de 3 jogos do Tite e falar que a ADC... O que acontece é o seguinte, o Tite, você falou assim, tem muito boa vontade com o Tite. Parece que quem elogia... E eu elogio o Tite, eu gosto do Tite. Se você falar de boa vontade, vou puxar aqui. Eu tenho boa vontade com o Tite. Eu acho que o problema é ter boa vontade com gente incompetente. Boa vontade com gente competente, pra mim, tem muita. A gente pode escolher. Não dá pra ter boa vontade com o trabalho do Barbieri no início do ano. Não dá pra ter boa vontade, insistir em boa vontade, com o trabalho do São Paulo no Flamengo. Ter boa vontade com um trabalho ruim, aí eu acho que é um problema. Agora, boa vontade com um cara competente, que vocês pegam no primeiro jogo, o cara virou e falou, essa formação aqui não deu certo, eu vou trocar. E exatamente a leitura que ele faz, ele trocou e saiu o gol. O Vasco tá dando um calor aqui, eu vou trocar aqui, porque se o Gabigol não tá podendo render 90, eu vou botar ele no espaço de tempo que tem, ele vai atacar por aqui, eu vou trazer o Gerson pra cá e gol. Eu acho que esse cara sabe um pouquinho de bola. Nesses dois jogos ele foi competente, ontem ele foi incompetente. E tá tudo bem, porque é o terceiro jogo em uma semana. E eu não acho ontem que ele foi só incompetente, o que eu acho é o seguinte, eu não entendi a saída do Pulgar. O Pulgar é um pilar desse time com qualquer treinador esse ano. Ele tira, e ele explica depois que o Pulgar tinha uma virose, que não tinha como continuar no segundo tempo. Tudo bem. O que eu acho quando ele puxa o Gerson para a linha de volante, eu acho que é um erro. Eu acho que é um erro porque a gente está o ano inteiro falando que o Gerson na linha de volante vira outro jogador. Ele não combate, ele não ataca, ele não recupera, ele é passivo. O Gerson é com bola da linha de meio para frente. Mas professor, o problema do Tite não foi botar o Gerson na ponta direita ontem. Tanto é que o Gerson na ponta direita, quando ele abre o Gerson contra o Cruzeiro, funciona. O problema foi quando ele recua o Gerson. O que eu acho você tem um Flamengo. No primeiro tempo, o time que não era bom, aí ele se fecha. O Flamengo é melhor no primeiro tempo. Ele se fecha, ele tem uma escapada de Cebolinha, quer ir. Aí você tem um elenco melhor, uma qualidade. Você faz 1-0, você vai para o intervalo. O segundo tempo tem uma combinação de um Gerson num posicionamento que eu acho que o Tite se equivocou. E tá tudo bem. Terceiro jogo tem a semana. Ele se equivocou. Se você quer entrar na comparação com o Renato, só dos últimos 3 jogos do Renato deve você pegar uma lista de equívocos. Não é questão de ser melhor ou pior. Mas é que não tem essa coisa, uma decepção. Ele se equivocou ali. Ponto 1. Aí você pega um Flamengo. A fase técnica de alguns dos principais jogadores é ruim. Ele fez o que ele poderia. Vou tentar agora aqui, então, com o Bruno e com o Gabriel, dar gás, porque eu quero tentar sufocar. E não vai. Saída não foi boa com o Pablo, que ele gosta, o Tite gosta do Pablo. Vocês do Pablo não é? Então, Cebolinha assim, ficou legal ali. Você tem uma combinação de início de trabalho de um Flamengo que arrasou com o seu ano, aí a conta não é do Tite, a conta é da diretoria e do elenco. Você tem um momento técnico ruim, o Pedro, mais uma vez, que eu tentei insistir, e eu acho que faz sentido, mas não está respondendo. Um Arrascaeta abaixo, os jogadores errando. O Tite foi uma decepção ontem. Não, acho que ele tem escolhas equivocadas. Só que se você pegar, o Guardiola tem escolha equivocada, não é comparação. O Mourinho tem escolha equivocada, o Renato tem escolha equivocada, o Abel tem escolha equivocada, a gente acabou de ver. Vamos falar. Aí não é boa vontade, aí talvez seja uma má vontade. O Tite aqui decepcionando, ó. Vocês que gostam de elogiar. O Tite é ruim.
O Tite, para mim, continua sendo, entre os brasileiros, o melhor treinador com folga. O que ele vai fazer com esse elenco, a gente vai poder debater daqui a 6 meses, a 1 ano. O que o trabalho dele vai dizer. Agora, por causa de ontem, falar, esse pessoal tem boa vontade com o Tite. Eu tô comentando o jogo de ontem, né? Me chamaram pra comentar o Grêmio e Flamengo, né? Não, assim como eu comentei sobre o Beraldo, eu comentei o São Paulo e Palmeiras 5x0. Vamos com os gols da mas vitória do Galo. eu acho que a questão é essa. Acabou aqui, Pode vamos criticar. lá. Mas é sério, eu acho que o problema é achar que tem que comentar só o jogo de ontem. O trabalho é além do jogo de ontem. Isso aí é um escândalo, seu Marcelo. Senão o Dorival vira o pior do mundo. Não teve. Galera, é isso aí, né? Não tem como também ficar condenando o Tite, né? Falando, a culpa é do Tite, a culpa é do não sei quem. Não dá, cara. Não dá. A culpa também não é só do Tite, né? Os jogadores também que não estão... a verdade é que os jogadores não estão jogando bem. Pelo menos você vê o Arrascaeta muito abaixo. Eu vou ser bem sincero, o Flamengo deveria pensar em outro jogador. O Flamengo tem que pensar em trazer um jogador para jogar no lugar da Arrascaeta. Na minha opinião, o Flamengo não tem como contar mais com a Arrascaeta. E o Renato Gaúcho foi inteligente. Entendeu? Foi inteligente. Ele viu que o Flamengo estava jogando um pouco recuado. O que ele fez? Foi lá e fez as substituições dele. Para falar a verdade, né? Porque ele deu sorte também, claro. Você faz a substituição, ela pode dar certo ou não. Isso daí é normal de acontecer. Às vezes o jogador entra e não consegue resolver nada. Ontem foi o caso dele, o jogador resolveu. O Flamengo trocou e não deu certo. O jogador que entrou, Bruno Henrique, errou 2 passes e culminou nos gols do Grêmio. Entendeu? Então a culpa não é só do Tite, não. Porque os jogadores também, né? Vou falar, né? Tem que ter um pouco de fundamento também. O Flamengo levou gol de pelada. Deu falha que não pode acontecer. Entendeu? Eu quero saber até quando a culpa vai ser do treinador. Entendeu? Isso que eu quero entender. Já passou Vitor Pereira, já passou Sampaoli, agora é o Tite. A culpa vai ser sempre do treinador? Será que o jogador ele não tem culpa de nada? Essa é a minha dúvida. Entendeu? Porque sempre fica nessa aí, o Tite errou, o treinador errou, e o jogador, ele não errou? Errou em muita coisa. Eu acho que o Flamengo tem que fazer uma mudança o mais rápido possível, galera. E deixa nos comentários a opinião de vocês sobre essa vitória histórica da equipe do Grêmio, vencendo o Flamengo por 3-2 na Arena Grêmio. Agora o Grêmio voltando à briga pelo G4 do Campeonato Brasileiro. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal. Vou ficando por aqui. Valeu, fui. Nos vemos aí no próximo vídeo.